Nesse vídeo, a gente vai aprender como utilizar o script de instalação automática das ferramentas como Postgres, Redis, Evolution, NHN e o Typeboot. O processo ele é bem simples. Primeiramente, a gente precisa executar o Docker. Se vocês já assistiram o vídeo anterior, já tem a ferramenta instalada. Agora basta abrir a ferramenta. Bom, aqui a gente tem a interface inicial. Para ser mais específico, eu estou aqui na parte de containers. Veja que não tem nenhum container em execução. Uma vez com a ferramenta baixada no seu computador, ela vai vir aqui no formato zip. Para poder fazer o processo de extração, basta clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção de extrair aqui, e vai ser criado então essa pasta contendo os arquivos. Dentro da pasta, a gente tem duas opções. A gente tem aqui a opção do Linux e a opção do instalador para o Windows, que é o que a gente de fato vai utilizar nesse vídeo, como a gente está utilizando aqui a nossa máquina Windows, beleza? Bom, o processo aqui ele é bem tranquilo, é realmente um processo bem simples de fazer. Basta clicar aqui na opção de arquivo, no canto superior esquerdo. Clicando em arquivo, você vai clicar aqui na opção de abrir com Windows PowerShell. Não se preocupe com relação à questão de interface, tá? Isso daqui é só uma interface diferente, porque eu estou utilizando aqui o Windows, o terminal Windows, tá? No teu caso, muito provavelmente vai abrir o próprio Windows PowerShell numa cor azul, com umas fontes diferentes. Então não se preocupe com relação à questão a esses detalhes, porque o processo ele é o mesmo. Se eu der um ls, ele vai listar para mim aqui as ferramentas. Isso não é obrigatório, tá? LS é só para que vocês tenham, então, uma noção do que está acontecendo. Veja que aqui a gente tem o instalador Linux e o instalador Windows. E o que acontece nesse cenário? Bom, aqui a gente está abrindo essa mesma pasta dentro do terminal usando linhas de comando. E a gente tem a pasta do instalador através da interface gráfica do gerenciador aqui do próprio Windows, tá? Então a diferença é basicamente essa, que a gente mexe através de linhas de comando e aqui através de uma interface gráfica. Bom, uma vez então que a gente fez o processo de abrir a pasta através do terminal, só relembrando o processo, a gente vem, faz a extração, abre a pasta, clica na opção de arquivo e vai abrir então para a gente aqui a nossa opção de terminal. E aqui eu vou colocar o seguinte comando: ponto, barra invertida e o nome da aplicação que eu quero executar. Não se preocupa, vou deixar o comando facilitado também aí nos arquivos de apoio. Botão direito do mouse, ele cola a informação. Dentro do terminal, não existe Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar. Se você estiver executando alguma ferramenta, se você estiver executando algum script e você em algum momento apertar o Ctrl+C, ele encerra aquela operação. Então, para você copiar uma informação dentro do terminal, seleciona o que você quer e clica com o botão direito do mouse. Se você quer colar essa informação, basta clicar com o botão direito do mouse que ele vai colar a informação no terminal, beleza? Bom, agora com esse comando inserido, que é o comando ponto barra invertida instalador barra windows.ps1, eu vou apertar em Enter. E veja que aqui ele já abriu para mim um menu com algumas opções. A primeira opção é fazer a instalação do Postgres e do Redis. O Postgres ele funciona como banco de dados e o Redis ele funciona como sistema de cache. A segunda opção é a Evolution API. A terceira opção é o Minion, que é o sistema de armazenamento de objeto. A quarta opção é o NHN. A quinta opção é o Typeboot. A sexta opção, a gente instala todas as opções anteriores. A sétima é para verificar o status dos serviços e o 8 é para sair. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa fazer a instalação das aplicações base, das dependências básicas, que é o Postgres, banco de dados, e o Redis, que é o sistema de cache. Se eu tentar instalar aqui, por exemplo, a Evolution API, veja só, eu vou inserir aqui o comando de número 2, Enter, ele traz para mim aqui o seguinte retorno: instalando a Evolution API, mas ele logo mostra um erro. Postgres deve estar rodando antes de instalar a Evolution API. Por quê? Porque a Evolution API ela depende do Postgres para armazenar as informações de banco de dados, assim como também do sistema do Redis para funcionar ali como sistema de cache. Então, se essas aplicações elas não estão rodando, a Evolution API ela vai encontrar problemas. Então, existe uma verificação para que isso não aconteça. E o processo de instalação do Postgres ele é bem tranquilo. Basta você apertar aqui a tecla 1 e apertar Enter.
Nesse caso aqui, ó, ele não foi, porque eu acabei apertando aqui onde ele estava pedindo para pressionar o Enter para continuar. Mas aí ele mostra o menu novamente, não tem problema, tá? Foi até bom que vocês veem na prática aí o que é que acontece, beleza? Bom, então agora sim, eu vou apertar aqui a opção de número 1 e vou dar Enter. Aqui ele está falando o seguinte, ó, instalando Postgres e Redis, dependências básicas. Instalando o Postgres. Informe a senha do Postgres. Então aqui a gente vai informar uma senha. Só para fins de exemplo, para esse conteúdo de tutorial, eu vou colocar uma senha bem simples. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Eu posso acompanhar aqui através do meu Docker, tá? Lembrando, o Docker ele precisa estar aberto antes de você inserir o comando. Então eu vou abrir aqui o Docker e aqui eu posso acompanhar na opção de containers. Não tem nada aqui ainda. Nem mesmo aqui na parte de Portainer, que é por onde eu gosto de acompanhar, clicando aqui em local, vou expandir aqui esse menu, e vindo aqui em containers, não tem nada aqui, não tem nada em stack. Então eu vou fazer o seguinte, agora aqui, ó, uma vez que eu inseri a senha que eu quero utilizar, ele automaticamente vai utilizar essa senha base do Postgres, que a gente está informando aqui, nas outras aplicações. Então, quando a gente for instalar a Evolution API, o n8n, a gente não precisa fazer essas alterações dentro da stack. O próprio script vai fazer a inserção das informações aonde a gente precisa, tá ok? Então, é realmente um processo bem tranquilo de ser feito, não tem bicho de 7 cabeças e qualquer pessoa consegue, a partir desse momento, fazer a instalação dessas aplicações sem nenhum problema. Bom, então agora que a gente inseriu a senha, eu vou clicar em Enter. E veja que ele começa aqui a fazer o processo de deploy do Postgres. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o processo de baixar a imagem, ele vai criar o arquivo nano, ele vai inserir a stack, ele vai fazer a edição, tudo isso de forma automática, sem que você precise ter que mexer diretamente lá no código da stack. Ok? E se a gente vier aqui agora em Containers, deixa eu ver se ele já mostra. Olha só, a gente já tem aqui o container do instalador local. Clicando sobre ele, ele já mostra aqui para mim o que está acontecendo com relação à questão da instalação do Postgres, ok? Então ele já mostrou aqui, ó, que o Postgres já está apto a aceitar as conexões. Agora ele iniciou aqui o processo de instalação do Redis. E quando ele está passando aqui pelo processo, que ele finaliza, ele traz para a gente esse retorno, esse feedback, né? Essa informação visual. Então ele mostra aqui o seguinte, ó, Postgres está pronto. Postgres instalado e configurado com sucesso. Ele já entra aqui na ação de instalação do Redis. Fez aqui o processo também de deploy, que é aquele mesmo processo. Ele cria o arquivo nano, ele sobe a stack, ele faz a edição. E aí ele faz então todo o processo aqui de deploy, sem que você precise ter que fazer isso manualmente, detalhe por detalhe, dentro da stack. Então aqui a gente já tem o nosso Redis e o nosso Postgres rodando. E se a gente olhar agora dentro da pasta aonde estava o script, antes tinha apenas o script para Linux e o script para o Windows. Agora a gente tem aqui a stack do Postgres e a stack do Redis. Se eu abrir aqui a stack, vou dar um duplo clique. No meu caso, ele abre através do VS Code, que é o ideal que eu utilizo para poder fazer aqui a manipulação de código, tá? Veja que a senha que eu adicionei no Postgres, ela foi adicionada aqui, ó. E eu não precisei fazer isso de forma manual. O próprio script fez esse processo para mim. Inseriu a senha na stack e fez todo o deploy necessário. O mesmo vai se aplicar quando a gente for fazer a instalação da Evolution API, do n8n e do Typeboot. Tudo vai acontecer de forma automatizada, beleza? E depois também eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, como que a gente pode fazer a edição de algum ponto aqui na stack, se você quer remover, quer adicionar, quer alterar alguma coisa, como que a gente faz isso de forma bem simples, como que a gente faz ali o update dessa informação. Então é algo bem simples, vocês vão ter todas as informações aí dentro desse conteúdo, beleza? Bom, mas agora vamos voltar aqui então. Aqui a gente já tem o Postgres e o Redis funcionando na nossa máquina. Eu particularmente gosto de acompanhar por aqui, ó. Eu venho no Portainer, venho aqui na opção de local, eu vou minimizar esse menu lateral primeiro aqui e vou abrir esse segundo, que é o do Portainer. Aí a gente vem aqui em Containers. Ele já mostra para mim que o Postgres está rodando. Ele mostra que o Redis também está rodando. Como que eu posso ver informações de log? Porque se deu algum problema, deu algum erro, teve alguma interferência no meio do caminho, a gente consegue vir aqui na opção de logs, que é essa primeira opção aqui, clica sobre ela e aqui abaixo a gente tem todas as informações do que aconteceu, do que está acontecendo.
aqui a gente tem o retorno de que o Postgres está aceitando a conexão. Então, está rodando normalmente. Agora a gente vai para onde? A gente vai fazer o processo de instalação da Evolution API. Então, eu volto aqui no meu terminal. Aqui eu posso clicar no botão Enter. Ele abre para mim o menu novamente. E eu vou selecionar a opção de número 2, que é a Evolution API. Vou clicar em Enter. E ele mostra aqui para mim o seguinte, ó, instalando a Evolution API, criando o banco de dados Evolution no Postgres, banco de dados criado. E aqui a gente tem a seguinte solicitação. Deixa eu fechar aqui o Docker para a gente conseguir visualizar um pouco melhor, sem aquela imagem no fundo ficar atrapalhando. Aqui ele pede a versão da Evolution API que a gente quer utilizar. Nesse caso, a gente já está utilizando o repositório atual que a Evolution API está utilizando, na versão 2.3, ok? Mas eu vou deixar o link acessível para vocês aí também no conteúdo, aonde a gente vai copiar essa informação. No caso, eu já sei a versão que eu quero utilizar. Mas se você quiser utilizar uma versão diferente, você copia a informação, vem aqui no seu navegador, cola o link, tá? Você copia o link, cola aqui no seu navegador, ele já vai abrir aqui na seção das tags, e aqui a gente vai procurar pela versão que a gente quer utilizar. No meu caso, eu vou utilizar a versão 2.3.1. Então eu vou selecionar, copiei essa informação, e agora eu volto aqui ó, no meu terminal, e eu vou clicar com o botão direito do mouse. Eu poderia também digitar manualmente, colocar o v2.3.1. Isso fica a critério de cada um, tá ok? Então aqui é o seguinte, ó, informe a versão da imagem da Evolution API. Não precisa colocar esse caminho completo aqui, ó, tá? A gente simplificou, você só precisa colocar realmente a numeração da versão. Feito isso, a gente vem aqui e clica em Enter. E aqui ele pergunta o seguinte, ó, informe a sua API Key global para Evolution API, que é justamente a senha que a gente utiliza para acessar o nosso manager, para fazer alterações mais completas dentro da Evolution API. Então a gente utiliza aqui a API Key global. Então a API Key global, só para fins de exemplo também, eu vou colocar Evolution 123, ok? Vou clicar em Enter. E ele vai fazer todo o processo de deploy. Ele vai fazer o processo de baixar a imagem, criar o arquivo nano, subir a stack, adicionar a edição e depois fazer o deploy de fato da aplicação, colocando ela para funcionar. Então a gente vai simplesmente agora aguardar esse processo para que a gente consiga dar continuidade no conteúdo do vídeo. E prontinho, galera. Já trouxe aqui para a gente a Evolution API instalada e configurada com sucesso, tá? Isso aqui é opcional, mas para ter uma certeza, eu posso vir aqui no Docker, venho aqui no Portainer e eu vou vir aqui ó, em Containers, tá aqui ó, Evolution API V2. Clicando aqui em Logs, ele mostra para mim tudo o que aconteceu. Ó. Fez o processo de migração do banco de dados, tudo aconteceu corretamente e aqui ele já traz o retorno que a minha Evolution API ela está rodando. Ok? Como que a gente vai realmente agora fazer o teste e ver se está de fato funcionando? Vamos aqui no navegador. Então, eu vou colocar localhost, que é o que a gente vai utilizar, 2.8080. Enter. E a gente já tem aqui o retorno, status 200, ou seja, a Evolution API está funcionando. E para acessar o Manager, a gente coloca aqui, ó, localhost 2.8080/manager e dá um enter. Aqui eu vou atualizar essa página. Nesse caso eu vou clicar aqui em sair, porque eu já tinha feito testes anteriormente e ele salva essa informação, tá? Mas quando você clicar no manager, ele vai trazer para você esta tela aqui. Então eu vou colocar aquela senha que eu informei ao script, que é evolution 123. Enter. Pronto. Eu já estou com a minha Evolution API instalada e rodando. Agora a gente vem aqui em Instance. Eu vou dar o nome de suporte. Vou clicar em Save. Vou clicar aqui na engrenagem para poder me conectar. E vou clicar em Get QR Code. Vamos aguardar aqui. E ele vai trazer para a gente o QR Code. Por quê? Porque na versão 2.3 da Evolution API, o sistema de puxar o QR Code, na verdade, puxar a atualização do WhatsApp, ele funciona de forma automática. Então a gente não precisa ter que ficar fazendo essa atualização manualmente sempre que o WhatsApp fizer algum ajuste e mudar a versão. A própria Evolution API já puxa isso e já adiciona para a gente, trazendo de forma atualizada. Então aqui basta escanear o QR Code e se conectar. Vamos ao próximo ponto. Agora a gente vai fazer a instalação
do nosso NHN. Aqui eu posso apertar Enter, ele me traz o menu novamente, e eu vou selecionar aqui a opção de número 4 do NHN. Coloco aqui número 4 e vou dar Enter. O NHN ele não precisa fazer alterações, porque, como dito, todas as informações que a gente passou aqui com relação do Postgres, que é o que de fato a gente precisa ajustar dentro do NHN, ele já faz o processo de adicionar a stack do NHN de forma automática. Então eu vou apertar aqui Enter e ele está fazendo aqui o processo de deploy da nossa aplicação. E aqui a gente está utilizando o NHN em modo fila. Ele já tem aqui a separação que é o editor, a opção do webhook e a opção do worker. Então a gente já tem aqui um NHN mais robusto que vai trazer para a gente aí um desempenho melhor nas nossas aplicações, ok? Agora só para vocês verem que de fato o script, enquanto ele faz aqui esse processo, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora a gente já tem aqui uma nova aplicação, que é o Evolution API e o NHN. Se eu vim aqui na Evolution API, vou dar um duplo clique para abrir a informação aqui dentro do meu VS Code. Veja que aqui ó, ele adicionou a versão que eu adicionei dentro do terminal, que é a V2.3.1. Aqui ele já passou a nossa senha do Evolution Manager, que é a API global. E aqui a linha de número 18 ela está comentada porque na versão da Evolution, como dito, né, a versão da 2.3 ela já puxa de forma automática. Então eu comentei. Mas se em algum momento você quiser utilizar aqui uma imagem diferente, basta você descomentar e passar aqui a informação da versão que você quer utilizar, ou até mesmo se você quiser ter um controle manualmente aqui das versões, tá? Depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode fazer, caso em algum momento você queira fazer a alteração de alguma informação aqui na stack, como que a gente faz o update, né, o deploy novamente da stack, ok? Mas de forma bem resumida, o script em si, ele já faz esse processo de preenchimento das informações. Inclusive aqui, ó, na parte da linha de número 27, que refere-se ao Postgres, veja que ele já inseriu a senha do Postgres de forma automática na minha stack. Aqui também na seção que refere-se ao chatbot, ele já inseriu também a senha do banco de dados. Então ele fez o preenchimento dessas informações de forma automática. E aqui na questão da rede, ele já cria uma rede de forma automática também, que é a app network, ok? Então todo esse processo é feito automaticamente, beleza? Então vamos aguardar aqui agora finalizar o processo de deploy da aplicação do NHN para que a gente consiga acessar a nossa aplicação. Bom, aqui ele já finalizou. Agora ele está fazendo aqui o processo de criar os containers. Vamos aguardar. Prontinho. NHN aqui, ele já está rodando, ok? Bom, o NHN, se eu não me engano, ele roda na porta 5678. Deixa eu conferir isso daqui. Localhost. Todas essas informações vai estar mastigado para vocês, tá? Localhost 5678. De fato, é nessa porta mesmo. Bom, aqui ele deu essa informação, né? Que a gente tem que aguardar um pouquinho mais. O NHN, ele requer um pouquinho mais de tempo para realmente ficar no ar 100% a aplicação. Posso verificar isso aqui também na opção dos logs. Vem aqui, containers, tá aqui, ó, o NHN editor, vem aqui nos logs. Então, poxa, aconteceu o quê? Né? Tem algum problema e tal? Vem aqui, ó, acompanha tudo por aqui, dentro dos logs. Beleza? Então, ele ainda está fazendo aqui o processo realmente de subir a minha aplicação. Como o NHN ele já é uma aplicação bem mais robusta, né? Ele requer um pouquinho mais de tempo, então basta aguardar. Então vamos aguardar que ele realmente finalizar o processo para que a gente consiga acessar. Aqui no caso ele já está acessível, 5678. Já trouxe aqui para a gente a URL de acesso. Vou dar uma refresh aqui na página, né? E pronto, NHN já está rodando na nossa máquina local. Bem simples, não é? Agora a gente vai fazer a instalação do Typeboot. Bom, vamos aqui. Aperto Enter. Agora a gente vai fazer a instalação do Typeboot. Antes de fazer a instalação do Typeboot, a gente precisa fazer a instalação do Minion. O Minion é a dependência do Typeboot, é o que a gente utiliza como armazenamento de objeto. Tá? Não é obrigatório, mas aqui no script a gente colocou como uma função conjunta. Tá? Então, o Typeboot depende do Minion rodando para poder também executar a sua aplicação. Porque se eu inserir aqui o comando referente ao Typeboot, que é o número 5, Enter, ele vai primeiramente verificar e trouxe aqui para mim, ó, Minion deve estar rodando antes de instalar o Typeboot. Ok? Então, novamente eu vou apertar Enter e vou apertar agora aqui a opção de número 3, que é referente ao Minion. Enter,
ele pergunta aqui o seguinte: o usuário Minion, deixa em branco se quiser utilizar aqui o padrão, que é o Minion admin. Eu vou colocar Minion, apenas isso. Agora ele está solicitando aqui a senha de acesso ao Minion. Vou colocar Minion 1, 2, 3. Pronto. Agora ele vai fazer também o processo de deploy do Minion. Mais uma vez, isso vai se repetir. Ó. Ele cria para a gente aqui, deixa eu atualizar. Na verdade já está aqui já. Ó. Ele cria o arquivo, né, do Minion. Ele insere a stack do Minion já com a edição das informações que a gente adicionou. E depois ele inicia o processo de deploy. Vamos aguardar. Veja que aqui já está rodando na nossa máquina. Então eu posso acessar o Minion através do localhost na porta 9001, que é onde funciona o back-end do Minion. Na verdade, o front-end. O back-end funciona na porta 9000. Aqui eu vou colocar a informação do Minion, que é o meu username, e o Minion 123, que é a informação da minha senha. E aqui, ó, está zerado e a gente já adicionou o Minion na versão onde você consegue fazer a criação do seu bucket, colocar ele como público, porque na versão mais recente você não consegue. Você tem que fazer isso através de linhas de comando. Então eu venho aqui, ó, em Buckets, vou vir aqui na opção de Create Bucket e aqui eu vou colocar o nome do bucket. O nome do bucket é TypeBoot. Okay? Então eu vou colocar aqui, ó, TypeBoot, Create Bucket. Eu não preciso fazer aquele processo de criar aquelas credenciais. Tá? Eu utilizo diretamente as informações já de acesso de login e senha do Minion. De forma automática, ele já preenche isso dentro da stack do TypeBoot. Então tem aqui, ó, o nosso bucket do TypeBoot. A gente vem aqui e coloca em acesso, a gente vai colocar como public. Tá vendo? Então a gente consegue fazer o que atualmente não conseguimos fazer na versão atualizada. Então essa daqui já é uma versão que ainda assim, que ainda suporta, né, essa edição de informações. Bom, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que de forma local o TypeBoot está encontrando problema para poder se comunicar com o Minion. Então a gente faz o processo de subir a mídia, subir um arquivo através da URL da mídia. Por isso que a gente adicionou aqui o Minion. Mas vocês vão entender isso na prática assim que a gente fizer a instalação do TypeBoot. Vou voltar aqui, vou apertar em Enter. Agora a gente tem aqui, ó, a opção de número 5, TypeBoot. Se eu inserir, agora sim, ele vai permitir com que eu faça o processo de instalação do TypeBoot. Porque agora eu já tenho o Minion instalado, ele verificou isso dentro do sistema e traz para a gente a possibilidade, então, de continuar com a instalação do TypeBoot. Aqui ele solicita o seguinte, ó, informe o endereço de e-mail para o TypeBoot. Qual é o endereço de e-mail que você quer utilizar como administrador? Então aqui eu vou informar o meu endereço de e-mail. Eu vou colocar aqui o endereço. Uma vez que eu inseri o endereço de e-mail, ele me solicita a senha de aplicativo. Tem um vídeo anterior ensinando como que você faz a criação da senha de aplicativos aqui para o TypeBoot, lá na sua conta do Google, ok? Então aqui eu vou inserir a minha senha de aplicativos. Pronto, ele mostra aqui para a gente com as estrelinhas, né? Ele oculta essa informação. Feito isso, eu vou apertar em Enter. E ele vai iniciar também aquele mesmo processo. Criação do nosso arquivo YAML, adicionar a stack e fazer o deploy. No caso do TypeBoot, ele leva um pouquinho mais de tempo também. Então a gente vai simplesmente aguardar esse processo aqui finalizar para que a gente dê continuidade no conteúdo do vídeo. E prontinho, galera. O nosso TypeBoot ele também já foi instalado. Como que a gente verifica isso? A gente vai vir aqui, ó, localhost na porta 3000. O builder ele funciona na porta 3000 e o viewer ele funciona na porta 3001. Vamos aguardar aqui o processo de inicialização. Prontinho. Aqui é só inserir o nosso e-mail e a gente já consegue então fazer a conexão. Vou clicar aqui em enviar e vamos aguardar o processo. Já está tudo configurado, o sistema de SMTP do Google, tudo certinho, beleza? Eu vou abrir aqui a minha outra conta, que é onde vai chegar o meu e-mail, para eu poder pegar o código de confirmação. Eu vou inserir aqui a senha, né? Que chegou no meu e-mail. A senha é a 605344. Prontinho. TypeBoot funcionando na sua versão ilimitada. Bom, agora a gente vai aqui, né? Criar um chatbot. Eu vou colocar aqui uma imagem só para vocês entenderem o que eu quis dizer com relação à questão da conexão com o Minion, tá? Se a gente tentar puxar aqui uma imagem, um upload do nosso gerenciador de arquivos, vou pegar aqui essa imagem mesmo.
vou inserir ela. Não vai. Infelizmente, a conexão entre o Typeboot com o Minion, de forma local, não está indo, tá? Essa é a realidade, a não ser que a gente faça isso através de um sistema de túnel, que a gente também vai ensinar a fazer, logo logo aí, para poder deixar as aplicações de forma externa, ou seja, as aplicações acessíveis na internet através de um sistema de túnel da Cloudflare, beleza? Mas a gente pode resolver esse problema aqui através da seguinte forma. Aqui no nosso bucket do Minion, acessa o Minion, vem aqui em Bucket, acessa o bucket do Typeboot, vem aqui nessa pastinha e aqui a gente vai subir a mídia manualmente. Vou clicar aqui em Upload, vou fazer o upload de uma mídia, né, de um arquivo, file. Vou selecionar aquela mesma imagem. Pronto, subi a imagem aqui. E o que é que eu posso fazer nesse cenário? Bom, eu posso clicar sobre a mídia, venho aqui na opção de Share, que é para poder compartilhar essa informação, né? Essa mídia aqui, o link de compartilhamento. Venho aqui no Typeboot e eu vou colar esse link. Vou dar um Ctrl V. E ele já tem aqui, ó, a informação da imagem. Então aqui a gente já consegue fazer o processo de construção do nosso fluxo. Okay? Então sempre que eu quiser adicionar aqui uma mídia, eu venho aqui no Minion, subo essa mídia manualmente aqui dentro do Minion, vou fazer aqui o envio de uma nova mídia. Vou pegar essa mídia aqui. Pronto. Vou copiar a informação ao robô advisor. Venho aqui em compartilhar, copio, volto aqui no Typeboot, vou adicionar uma nova imagem e aqui eu vou informar a mídia. Pronto, tá aqui, ó. Então a gente consegue solucionar esse problema dessa forma, beleza? O mesmo vai se aplicar para a questão de um vídeo, um áudio. Então essa é a lógica que a gente utiliza para poder contornar esse problema de conexão entre as duas aplicações, tá ok? Então aqui no Minion a gente armazena, através do link que a gente compartilha dentro do Typeboot. Vamos verificar aqui se o nosso viewer está funcionando. Vou aqui na opção de teste, vamos ver se vai aparecer aqui a informação. Se não aparecer, opa, apareceu. Se não aparecer, a gente vai fazer o ajuste de porta. Mas nesse caso, a porta 3001 está funcionando. Como é que eu posso verificar isso? Vou vir aqui na opção de Public, eu vou publicar. Eu vou copiar isso aqui, ó. Tá vendo que aqui ele funciona na porta 3001? Veja que a gente acessa o Builder na porta 3000 e o Viewer na porta 3001. Copia isso daqui. Vamos aqui, ó, e vamos colar. E aqui a gente vai abrir o nosso chatbot. Olha só. Maravilha, não é mesmo? Bom, para poder fazer a conexão com a Evolution API, aí a gente vai simplesmente substituir o nome localhost pelo endereço de IP, caso ele não funcione com localhost. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Então, de forma bem resumida, Evolution API funcionando, NHN funcionando, Minion funcionando e Typeboot funcionando também. Beleza? Então, no mais é isso. Vamos para o próximo conteúdo.